Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima. Hoje a Igreja celebra a feliz memória de São João Bosco, padroeiro da juventude, o santo da alegria, que diz que a alegria é o grande remédio para vencer as tentações diabólicas. E pela intercessão deste grande santo, vamos meditar no Evangelho de hoje. Evangelho que traz para nós a parábola da boa semente, que é semeada em nossos corações e produz muitos frutos. Aqui, nosso Senhor compara a boa semente, a palavra, ao reino de Deus. Vimos uns dias atrás ele dizer para nós que a boa semente é a sua palavra, que a sua palavra cai em nossos corações. E agora vemos, pelo método de parábolas, dizer que a semente, a palavra, é o seu reino divino, que é engendrado pelo poder de Deus, que é fortalecido pelo poder de Deus, sem que nós nos damos conta disto. Eu uso então a parábola também do semeador. O semeador saiu e lançou uma semente na terra. De noite, de dia e de noite, a semente cresceu, germinou, veio as folhas, a espiga e os grãos. E ninguém viu como isto se deu, ninguém sabe como isto ocorre, mas ocorre. A terra por si só germina e faz o fruto surgir. Ora, aqui está o triunfo da graça de Deus na vida do cristão. O cristão deve se esforçar, ele deve se esforçar. O cristão deve ter virtudes, ele deve lutar e exercitar virtudes. O cristão deve lutar, ele deve lutar. Como dizia São Paulo, sou como um pugilista que dou socos no ar, um atleta de Cristo. Somos como que um atleta de Cristo. Lutamos, sim, nos esforçamos e muito. Acordamos mais cedo, rezamos, oramos, fazemos jejum, penitência, nos abstemos de muitas coisas deste mundo, procuramos viver uma vida de profunda dedicação a Deus. Mas, no entanto, quem opera tudo é Deus. A obra toda é de Deus. Nos esforçamos e devemos nos esforçar. E por mais esforço que temos, os nossos esforços são comparados a meia gota de água no final das contas. Ou seja, devemos ter méritos, mas nós não nos fiamos nos méritos. Devemos lutar, mas nós não nos apoiamos em nossas lutas. Apoiamos na graça de Deus. Fazemos tudo como se dependesse exclusivamente de nós. Mas sabemos que tudo depende exclusivamente da graça de Deus. Isso é importante entender, porque muitos vivem na assídia espiritual, na preguiça espiritual, não se esforçam em nada. Não se esforçam em nada. É a lei do menor esforço. Acham que vão ser santos, acham que vão ser cristãos sem estudar, sem ler, sem rezar, sem se ajoelhar diante do Santíssimo, sem visitar Jesus na capela. Acham que vão para o céu sem nenhum esforço, sem o dever de conhecer a doutrina, o catecismo da igreja, sem o dever de conhecer a Sagrada Escritura, sem o dever da oração, sem o dever das boas obras. Uns acham que não precisam de nada disto. Afinal de contas, Deus é misericórdia, Deus é o Pai de todos e tudo vai dar certo no final. Não é assim que funciona. Você deve se esforçar, sim. Você deve ser um atleta de Cristo, sim. Você deve lutar, sim. Você não vai se fiar nessas coisas que você faz.
Você não vai se orgulhar das coisas que você faz. Mas você deve ter obras, e boas obras, e grandes obras. Depois, no final das contas, é Deus, na hora do juízo, é que vai separar o que é bom e o que não é bom, o que vai servir e o que não vai servir. Pois até mesmo nossas boas obras são manchadas pela corrupção do orgulho, da soberba e da mancha do pecado original. Então não nos fiamos na oração que fizemos ontem, não nos fiamos do jejum que fizemos ontem, não nos fiamos do rosário que rezamos ontem. Fizemos apenas a nossa obrigação, fizemos o que tínhamos que fazer, ponto. E dependemos, como na parábola de hoje, da graça de Deus. Assim como a terra produz e faz com que a semente germine e dê frutos, também é a graça de Deus que produz e faz com que nós demos grandes frutos, frutos que muitas vezes nós não vemos. Deus esconde de nós para que nós não nos orgulhemos deles. Que Deus te conceda a graça da luta diária espiritual, de permanecer firme no combate. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peço a você que deixe o seu like, compartilhe este vídeo, ative as notificações. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, tenha um certo dia e obrigado por ter ficado até o final. Considere-se em fazer parte deste projeto de evangelização. Para mais informações, entre em contato conosco. Deus abençoe você.